Oi gente, bom dia, 26 de junho, 9h40, né? A gente estava conversando um pouco sobre os resultados da prova até então, acertos, dúvidas e tudo mais. A gente vai então voltar agora para a solução dos exercícios e eu estou compartilhando com vocês, compartilhar para os alunos também, a tela com a nossa lousa. Estou voltando ali para a primeira questão, né? A gente dá uma repassada em todas. Teve uma outra que não ficou muito boa a solução na aula passada, a gente passa limpo agora. E tem umas perguntas já, ainda sobre o que a gente estava conversando da prova, né? Aquele meio ponto extra, ele foi combinado que é um bônus na média final, tá? Então quem participou, seja certo ou errado, tem meio ponto na média final. Que mais? O Ivan está dizendo que gostou da ideia de fazer a prova, a questão dissertativa com um tempo mais espalhado. Eu ainda não terminei de corrigir todas, mas você ficou contente com a avaliação, né? É um processo diferente, mas acho que vale a pena, sim, é interessante. Alguns testes, de fato, são mais simples, outros foram um pouquinho mais complicados, mas a ideia é que o tempo a gente estimou como sendo um tempo suficiente para o aluno conseguir resolver, tá? Se alguém falou ali, algumas pessoas falaram que acharam o tempo curto, pode ser, a gente pode pensar nisso para a próxima, tá? Mas a ideia é que o tempo era um tempo confortável para conseguir fazer a questão. A gente pensa nisso depois, pode discutir melhor. Eu vou levar isso para a equipe e a gente pondera lá, tá? Então vamos voltar para as nossas questões. Então, retomando, a nossa primeira questão era aquela sobre uma cúbica genérica, né? Onde você tinha coeficiente dominante 1, né? Um polinômio de grau 3 mônico. E ele perguntava coisas do tipo... essas 4 afirmações, o que era verdade e falso, a gente fez ali, estava tudo certinho. E as dúvidas foram tiradas na sessão anterior, né? A segunda, que era o gráfico da derivada da f, essa a gente fez. Dava para melhorar um pouquinho. Na verdade, tudo que eu falei ontem estava certo, mas talvez tenha ficado um pouco confusa a afirmação que era para marcar a falsa, né? A letra A ali. Então a letra A, o que ela dizia para gente? Que f duas linhas não tem um mínimo global, né? Na verdade, o gráfico que eu desenhei ontem da f duas linhas, que é esse aqui, deixa eu melhorar esse f duas linhas, é uma coisa desse tipo mesmo, tá? O que a gente tem que fazer é ir olhando para o gráfico da f, quer dizer, esse é o gráfico da f'. O que a gente vê aqui, aquela coisa que eu falei da terceira derivada, eu estou fazendo hipóteses que não estão previstas no enunciado, né? Está dizendo que a derivada só até a segunda ordem existe. Se eu soubesse que a terceira derivada existe, eu poderia ter mais conclusões. Olhar para f3', que seria a segunda derivada do gráfico que a gente está vendo, para estudar, obter informações sobre a concavidade desse gráfico. Mas não é necessário, tá? O que a gente tem? Por que a é falsa? Por que a f', ou seja, o gráfico da derivada dessa função, tem que ter um mínimo global? É o seguinte. O que a gente vê aqui? A f', ela é uma função que ela é decrescente, né? Você vê, no começo, a f' é o coeficiente angular em cada ponto aqui, né? Então, no começo ele é um gráfico bem vertical e depois ele vai ficando horizontal. Ou seja, o valor da derivada da f' é muito grande para x negativo. No zero, a derivada dessa função é zero, porque o gráfico tem reta tangente horizontal. E de novo no 3 também, né? E aqui no meio, entre 2 e 3, eu preciso ficar mudando de cor, né? Isso é meio chato. Deixa eu pegar uma cor que aparece nos dois.
entre o 2 e o 3, né? Aqui, por exemplo, olha, no f de 1, f' de 1, né? F' de 1 vale 0, mas o f duas linhas de 1 é negativo. Né? Do 0 até o 3, o f duas linhas é negativo, porque as retas tangentes desse gráfico têm coeficientes angulares negativos. Isso se reflete aqui, né? Então, no 0 ela vale 0, no 3 ela vale 0, f duas linhas, e nesse meio tempo ela é negativa. Aqui, em algum ponto, mais ou menos por aqui talvez, a gente tem uma inflexão, né? A f duas linhas vinha negativa e depois passa a ser positiva. Desculpa, não, a f duas linhas é sempre negativa, mas nesse ponto, como eu tenho uma mudança de concavidade aqui, o que eu vou ter é que a derivada dela, esse é um ponto de inflexão da f'. Um ponto de inflexão da f' quer dizer que é um ponto de mínimo da f duas linhas. Então a f duas linhas ela vem bem negativa e depois ela começa a ficar menos negativa para voltar de novo para o zero. Ela valia 0, vai ficando bem negativa e depois volta a ficar menos negativa para se aproximar do zero. Então esse ponto laranja aqui é esse cara que é um ponto de mínimo local da f duas linhas. De maneira análoga, por aqui você vai ter um ponto de máximo local, né? Ela ela é 0, começa a ficar positiva, tem um ponto, não é bem aqui não, é um pouquinho mais para baixo, né? Aqui, onde ela é o máximo inclinado possível e depois a inclinação começa a diminuir e tende para 0 de novo. Então nesse ponto aqui, que é um pouco depois do 3, eu vou ter um máximo local para f duas linhas. Então o que eu tenho? Eu tenho uma função que vale 0 no 0, vale 0 no 3 e tem um mínimo local ali no meio. Tá? E ela é negativa em todo esse trecho. Do 3 para frente, ela é estritamente positiva, tudo bem? Ela é estritamente positiva, antes do 0 ela é estritamente positiva, e entre o 0 e o 3 ela tem um único ponto de mínimo local. O que a gente sabe? Se a função tem, nesse intervalo, um único ponto de mínimo local, esse ponto de mínimo é um ponto de mínimo global. Ela está definida em todos os pontos do intervalo, tá? Então, como ela é positiva antes, positiva depois, e tem um mínimo local negativo aqui no meio, esse ponto de mínimo local tem que ser um ponto de mínimo global, tá? Na outra versão, acontecia exatamente o contrário, né? Esse ponto estava aqui em cima e esse aqui embaixo. E aí ela teria um máximo local, e a afirmação lá diz que f não tem máximo local, tá bom? Acho que isso deixa bem claro como é que é o argumento mais objetivo ali. A letra C eu não tinha escrito, né? A letra C tá na aula de ontem, eu não tinha escrito isso, mas os pontos onde ela vale 0 são pelo menos esses dois aqui, onde a reta tangente é horizontal, e a gente vê então em rosa aqui no enunciado o ponto 0 e o ponto A, que parece ser o 3 ali, tá? É um ponto onde ela vale 0, a f duas linhas. Então a afirmação C também é verdadeira, tá bom? Então isso limpa essa questão. A regra de L'Hopital, ninguém comentou nada quando a gente resolveu, acho que estava ok. O problema de máximos e mínimos também fizemos, e aí ali em laranja, em cima do enunciado, está uma versão com 4/5. Acho que a própria Isabela tinha perguntado da outra vez. Essa da equação foi a que vocês mais acertaram, também não teve grandes dificuldades, né? A da taxa de variação foi a com menor índice de acerto de novo, né? Isso é uma coisa que é curiosa. Naqueles testes de aferição, aquela também, a de taxa de variação, foi a questão com pior índice de acerto global, não só da turma 10, tá? Eu gostaria até de saber exatamente onde está a dificuldade nesse tipo de problema, porque a ferramenta do cálculo é simples, né? A gente está usando só derivada de função. Talvez o problema seja traduzir o texto para a linguagem matemática, isso a gente precisa discutir, se for esse o problema, isso é importante.
ou se for alguma outra coisa, se vocês quiserem falar qual que é a grande dificuldade, tem uns comentários aqui. A dificuldade em saber o que associar, é interpretar e entender qual a equação principal para derivar implicitamente. Tá, não sabe explicar isso? Tá, não tá muito claro, mas parece que o problema todo é traduzir para a linguagem matemática o problema, né? Veja, aí tem duas coisas, né? Interpretação de texto e depois fazer o que a gente chama de modelagem, né? Isso aqui não é uma modelagem matemática com os dois M's maiúsculos, mas você está pegando um problema concreto e tentando escrever numa linguagem matemática para resolver. Isso é, de longe, uma das coisas principais que a gente precisa ter na cabeça para conseguir fazer as coisas, né? O teu desafio como engenheiro, quer dizer, quando que você vai usar o cálculo diferencial e integral, né? Exatamente isso. Você vai ter um problema concreto, você precisa reconhecer como o cálculo pode te ajudar naquele problema, ou como a álgebra linear pode te ajudar, ou como o que você estudou de física pode te ajudar, ou como as três coisas juntas vão te ajudar, que é tipicamente o que acontece. Tá? Então, fazer as pontes entre essas matérias é uma coisa que é super importante, e o jeito de modelar é uma coisa que é complicada. Você tem que pegar o texto e ver o que você conhece de matemática que te permite escrever aquele texto numa linguagem matemática. Tá? E aí é que está a graça. Na verdade, quando você pega esses problemas, você pode até conseguir formular ele matematicamente e não saber resolver o problema matemático. E o que você está fazendo? Alguma pesquisa em matemática para resolver aquele problema. Tá? Então, o segredo basicamente é esse. Dentro do que você conhece de matemática, como que eu consigo encaixar aquele problema? Num curso como o nosso, isso fica simplificado. Na vida real é assim, né? Você pega um problema, você não sabe o que de matemática você vai ter que usar, ou se dá para fazer com matemática. Então, não é porque eu não consegui modelar matematicamente que ele não tem um modelo matemático. É só que eu não sei, né? Mas aqui, como a gente está no cálculo 1, falando de taxa de variação, está claro que você vai ter que usar alguma ideia ligada à taxa de variação. E como é que é isso, né? O que é taxa de variação? É você tentar atrelar todas as grandezas envolvidas no problema através de uma variável só, tá? Então, nesse caso concreto, vamos lá, eu vou tentar fazer um relógio aqui. Nesse caso concreto, sei lá, a gente estava com 2 horas, né? Assim, alguém teve dificuldade com o negócio do ponteiro? Porque hoje em dia ninguém mais usa relógio de ponteiro, né? Então, não sei. Mas aí você vai no Wikipedia, por exemplo, e vê, né? Tô brincando. O que acontece? O exercício pede, eu tenho essa distância, tá? E ela depende o que, essencialmente? Ela depende desse ângulo aqui, né? Então você tem aqui um ângulo θ. Essa distância, ela depende do ângulo θ. E como que ela depende do ângulo θ? A lei dos cossenos, né? Sei lá, chama esse ponteiro aqui de M. O ponteiro dos minutos tem comprimento M. O ponteiro das horas tem comprimento H. Como que é a relação? É essa que a gente tem aqui, né? É a lei dos cossenos. Ou o teorema de Pitágoras para triângulos não retângulos, né? Você vai ter que isso é m ao quadrado mais n ao quadrado menos 2mn vezes o cosseno de θ. Tá? Isso é uma foto. Mas a gente sabe que os ponteiros estão se movendo, e então o ângulo entre eles vai mudando. E quando o ângulo muda,
a distância muda. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha, pensando em funções, né? O meu ângulo determina a distância. Mas e do que depende? Existe alguma variável comum que relaciona essas duas coisas? Nesse caso aqui é até mais simples, né? Eu tenho aqui, o meu ângulo, ele depende do quê? Do instante de tempo, né? A cada momento do dia eu vou ter um ângulo diferente entre os ponteiros do relógio. Então, o θ depende de t e o d depende de θ. Então eu poderia olhar para a distância em função do tempo. Ela é, na verdade, a distância que depende do ângulo, e esse sim depende do tempo. Então eu posso calcular a derivada da distância em relação ao tempo via uma regra da cadeia aqui, né? Então eu posso ter o d' de t, tá? A derivada da distância em relação ao tempo, o que é? É a derivada da distância em relação ao θ, ao ângulo naquele instante de tempo t, pela regra da cadeia, vezes a derivada do ângulo em relação ao tempo. Então eu amarrei a segunda variável, a distância, em termos do ângulo. Tá? Uma situação prática, por exemplo, você poderia ter uma grandeza x, uma outra grandeza y, e eu quero medir a variação de uma em relação à outra, e eu não conheço, mas eu sei que ambas dependem, por exemplo, do tempo. X depende do tempo e y depende do tempo. Eu consigo determinar a taxa de variação do y em relação ao x conhecendo as derivadas do x em relação ao tempo e a do y em relação ao tempo, né? Então, por exemplo, o que é o dy dx? Tá? A conotação de Leibniz, isso aqui fica maravilhoso, né? Até melhor do que está escrito no canto direito ali, que eu acabei de fazer. Isso é o dy dt, e aqui eu posso pôr um dt dx. Tá? E o que é o dt dx? É a derivada do tempo aqui, vamos dizer, em relação à grandeza x. Se a tua função x de t for uma função inversível, bijetora, derivável, com inversa derivável, tudo, quem que é o dt dx? A gente sabe que tem essa relação, né? A derivada da inversa é o inverso da derivada, pela regra da cadeia, né? F bola f a menos 1 é a identidade, se deriva dos dois lados, você tem isso. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse número aqui, se eu tenho hipóteses boas da relação de x com t, como é que eu faço para medir o y em função do x? Eu vejo o y em função do t e o t em função do x. Eu veria esta flecha aqui, deixa eu pôr ela em outra cor, né? A inversa da função x de t, se você quiser pensar. Essa é uma situação um pouquinho mais complicada, mas que tinha exercícios na lista que abordavam isso também. Então você pegaria, se existir uma função inversa aqui. Então do x eu vou para o t e do t eu vou para o y. Do x estou indo para o y, então eu tenho a derivada de y como função de x. Nesse caso, aqui com a notação de Leibniz, eu ia ter... Fica meio ruim escrever isso, né? Porque... Vamos trocar esse d para d maiúsculo, só para não confundir com o d da derivada do Leibniz. Aqui assim. Tá, então, a derivada da distância em relação ao tempo, o que é? É a derivada da distância em relação como função de θ, vezes a derivada do θ em relação ao tempo. Então, no caso, como a gente está fazendo um curso de cálculo 1, eu vou modelar as coisas em função do objeto que a gente está estudando no cálculo 1, qual seja, funções de uma variável. Então eu preciso atrelar tudo em termos de uma função de uma variável. Bom, e o que determina as posições dos ponteiros do relógio? O tempo. Então eu vou tentar escrever tudo em função do tempo. Foi o que a gente fez ali na solução, né? A gente escreveu a distância
Por sorte, nesse problema, quer dizer, é um problema parecido com a realidade, né? Os ponteiros têm comprimento constante, então esse M e N são constantes. Tá? Eu já tenho um ponteiro de relógio que fica variando conforme a hora passa, né? Ele é maior, menor, e aí eu teria funções de t aqui ao invés de constantes, e na hora de derivar, esses caras não desapareceriam como desapareceram aqui. Tá? Então a gente pode escrever isso desse jeito. O que é o dt dθ? Né? Derivar essa expressão em relação a θ, m e n são constantes, não dependem da posição. Né? O ponteiro tem sempre o mesmo tamanho. Então esse cara aqui é simplesmente a derivada em relação a θ daquela expressão. Vai ser 2mn seno de θ. Estou derivando em relação a θ. Tá? Esse cara é o que está dentro desse parênteses. E o dθ dt é, se você quiser escrever, o θ', ou simplesmente a gente deixa assim. Tá? Que é o θ' que está escrito aqui na solução que a gente fez ontem. Tudo bem? Então, isso, para cada instante de tempo, eu vou ter um ângulo. Então, meu θ depende de t. E, consequentemente, a distância entre os extremos do ponteiro vai depender, já dependia de θ, e como θ depende de t, essa distância vai depender de t também. Tá bom? E aí, sair fazendo conta, né? A graça toda foi descobrir quem era o dθ dt. Qual é a taxa de variação desse ângulo, né? Ele vai ser a diferença entre as velocidades angulares dos dois ponteiros. Cada um deles se mexe. Né? Você tem que... tem uns relógios estranhos, né? Que eles vão discretamente, pula de um minuto para o outro. Esse aqui, eles se movem com velocidade constante. Então, em todo instante, a velocidade do ponteiro dos minutos é a mesma. E é quanto? O ponteiro dos minutos demora 60 minutos para dar uma volta. O ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta. 12 horas tem 720 minutos, né? Eu botei tudo em termos de minutos. Então, quem que é a velocidade angular, ou a velocidade do ângulo, a taxa de variação do ângulo entre os ponteiros de um relógio em função do tempo? Bom, as duas velocidades dos minutos e das horas são constantes. A dos minutos é 2π sobre 60, 60 minutos para dar uma volta, 60 minutos para dar uma volta. E o ponteiro das horas demora 720 minutos para dar uma volta. Eu botei tudo em minutos, né? Então, esse θ' aqui para a gente, a unidade, se você quiser pensar, é radianos por minuto, tá bom? Então, tem o θ', nesse caso, θ' é constante, tá? Não precisaria ser. Se você quiser pensar em módulo, né? Ele é... Bom, em módulo ele é constante porque às vezes os ponteiros se afastam ou se aproximam. Mas nesse caso aqui eles estão se aproximando, né? Então tá bom. E é por isso que a conta deveria ser aqui menos. E aí a taxa de variação da distância seria negativa. Isso quer dizer que a distância entre eles está diminuindo, como o enunciado apresenta. Tá, eu não botei o sinal na conta aqui. E estou pensando já que aproximar-se é, para mim, no meu referencial, velocidade positiva. Tá bom? Isso é uma questão de convenção. O que é sinal positivo e negativo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uns comentários aqui. Deixa eu ver. O Daniel disse que teve alguma dificuldade. Foi olhar no Google como é que funciona o ponteiro de relógio, tá bom? Tá valendo também. A Isabela, colocou, ele anda Não, o ponteiro das horas, ele não dá a volta inteira em 1 hora, né? Ele demora 12 horas para dar uma volta. Isso, era esse tipo de problema, né? E aí as contas ficam ruins. Mas se você fizesse desse jeito, a gente já pensou nessa possibilidade de alguém se atrapalhar. Eu acho que não ia aparecer nenhuma alternativa correta. Então você falou, opa, deixa eu voltar e fazer de novo.
Bom, relógio de ponteiro saiu de moda, né? Mas tudo bem. O importante é você entender qual que é a ideia por trás da modelagem. No cálculo 1, é escrever tudo em função de uma única variável e tentar achar as taxas de variações das outras grandezas em termos dessa variável. Tá bom? Então aqui nesse caso a velocidade era constante, tem essa coisa do sinal. Poderia botar um menos aqui, se eu obter o d' menos 180, isso quer dizer que a distância é negativa. A taxa de variação é negativa. E a gente sabe então que se a derivada é negativa num certo intervalo, agora a gente já sabe que a função é decrescente, portanto a distância diminui, eles estão se aproximando, tá? Então eu acho que era essa a ideia. Ficou claro como é que a gente lida com esse problema de modelagem no cálculo 1? Tá? É claro que no mundo real as coisas são bem mais complicadas, né? Você vai ter problemas que dependem de várias variáveis independentes e tem problemas que às vezes é tanta variável que você não consegue nem modelar direito. Aí você fala, bom, vou ignorar algumas variáveis. Aí quais variáveis eu posso ignorar? Quais são irrelevantes ou desprezíveis para o meu modelo? Aí já entra começar a fazer uma coisa de estatística, que chama análise de componentes principais. E para fazer isso direito, adivinha? Você precisa saber o Glin 2. Saber diagonalizar a matriz de covariâncias e coisas assim. É umas coisas que envolvem muita matemática, e quanto mais matemática souber, mais você vai poder usar ela a seu favor, né? Se é um objeto obscuro e desconhecido, você fala, não dá para fazer, e começa a virar chute, né? Tá bom? Então ficou claro como é que era a ideia desse problema? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre isso? Podemos passar para o próximo? Acho que sim, né? Então vamos lá. Essa era uma que a gente não tinha feito ontem. Tá? Com a dica que a gente deu TVM, isso aqui deve ter ficado mais fácil. E ele te pergunta para você assinalar a alternativa que pode não estar correta, né? Então vamos lá. Dada a dica do TVM no enunciado, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar o enunciado do TVM, né? Suponha que você tem uma função derivável, um certo intervalo, e você tem dois pontos A e B dentro desse intervalo. O que o TVM dizia? Que f de B menos f de A sobre B menos A é f' de C para algum C dentro do intervalo aberto a B, tá bom? Fala, bom, o que isso tem a ver com esse problema, né? Tem tudo a ver. Você pode pegar cada uma das alternativas, né? Então, vamos ver. Comentários. O que a gente pode ver aqui? Professor, sendo bem sincera, se não tivesse a dica do TVM no enunciado, eu provavelmente demoraria muito para pensar nele. Sim, normal isso. E por quê? Então, essa é, vamos dizer, a dificuldade de matemática, né? Você estudou TVM? Estudou. Sabe o enunciado? Sabe. Talvez até saiba demonstrar o teorema. Agora, numa situação concreta, por que eu vou pensar nele e não no TVI ou qualquer coisa assim? Aí é que tá a graça. A informação, o TVM, você joga no Google, você vê tudo sobre ele, né? A história toda do teorema, demonstração, desdobramentos, generalizações e tudo mais. Agora, num problema concreto do cálculo 1, por que o TVM vai me ajudar? Como é que você sabe isso? Como é que você sabe o que usar? Essa é a parte não algorítmica da coisa, né? Dado um problema, determino qual é a teoria. Exatamente, é treino, Ivan. É fazer exercícios que vão te mostrar, nesta situação, isto aqui resolve. E aí você vai criando um bojo de técnicas. E aí você fala, bom, nessa situação eu vou usar isso, vou tentar. Deu. Numa outra que é parecida, você vai tentar a mesma coisa. Pode não funcionar.
E se não funcionar, você vai precisar o quê? Fazer uma adaptação na técnica anterior. Com isso, o que você está fazendo? Você está incorporando mais ferramentas. Então, quanto mais exercícios diferentes e melhor, quanto mais exercícios, entre aspas, difíceis você enfrentar, mais você vai aumentar o espectro de ferramentas que você tem à mão. E quanto mais ferramentas você tem à mão, mais coisas você pode consertar, né? E no nosso caso, mais problemas você pode resolver. Então, é isso. Viu esse problema agora pela primeira vez? Você fala, puxa, se não tivesse a dica eu não ia saber. Tá, a gente sabe disso e por isso colocamos a dica. O que você vai pensar daqui para frente? O que esse exercício está dizendo? Que o TVM ajuda a eu controlar a imagem da função. É isso que esse exercício está te ensinando. Se você resolve, faz a conta e vai embora, pode ser que você acerte e não perceba isso. Mas o que o exercício está te ensinando, e mesmo numa prova pode ser uma hora para a gente aprender alguma coisa, é o seguinte: se eu consigo controlar a derivada de uma função, eu consigo controlar a imagem dessa função. Ou pelo menos o tamanho da imagem. Por exemplo, se você tem que uma função tem derivada constante igual a 2, qual que é a interpretação geométrica disso? Se a derivada é constante igual a 2, quer dizer que a taxa de variação do y em relação ao x é 2. Ou seja, ela vai pegar intervalos de comprimento L no eixo x e levar em intervalos de comprimento 2L no eixo y. Tá? É claro que nem sempre a função é constante, mas se você sabe o que o TVM está te dizendo é isso. Se eu sei que a minha derivada varia entre dois valores, eu consigo determinar qual seria o menor valor de variação da f e o maior valor de variação da f. Então eu consigo controlar a taxa de variação global, entre aspas, dentro daquele intervalo da f, conhecendo os valores da derivada da f naquele intervalo. É isso que esse exercício está te ensinando. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa isso nesse caso. Tá? Vamos pegar um por um. Vamos fazer na ordem, tá? E verificar, porque como ele embaralha, pode ser que a letra E fosse a primeira alternativa para você. Eu vou fazer aqui na ordem. Vamos ver por que pode ser mentira a afirmação da letra A. Né? Então eu vou tentar aplicar o TVM com A e B, B igual a 6 e A igual a 3. Né? Então o que o TVM diz para mim? Que o f de B, B6, tá? Então, f de 6 menos f de 3. Vou escrever por extenso aqui, depois a gente faz a conta. Sobre 6 menos 3 é igual ao valor da derivada em algum ponto dentro do intervalo de 3 até 6. Tá? Então, entre 3 e 6, quais são os valores que a derivada pode assumir? Ela vai daqui, o valor mínimo dela é 2 e o valor máximo é 4. Vocês concordam com isso? Então, o que acontece? Isso aqui é igual ao f' de C. Para algum C dentro do intervalo 3, 6, tá? É isso. Agora, esse cara, onde que ele mora? Pelo que a gente vê no gráfico, o f' de C, o gráfico da f está ali, né? Então, f' de C é no mínimo 2. Veja que o ponto de máximo não é no extremo direito, né? É no meio aqui. Mas os valores são entre 2 e 4. Então, esse cara pertence ao intervalo, vamos por fechado, né? Porque ela assume. Na verdade, você pode ser... Aqui a gente sabe que pela figura tem que ser aberto porque o C está dentro do intervalo aberto e, portanto, aqui ela ficaria, na verdade, aberta no 2 e fechada no 4. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Então, esse f' de C pode ser qualquer número entre 2 e 4. Então, f de 6 menos f de 3
sobre 3, né? 6 menos 3 dá 3, é no máximo 4 e no mínimo 2. Tá bom? Isso quer dizer o que então? Passo o 3 multiplicando para os dois lados, eu vou ter que f de 6 menos f de 3 obrigatoriamente estará no intervalo, ou pode estar no intervalo de 12 até 6. Então, eu tenho certeza que o f de 6 menos f de 3 está no intervalo 6, 9? Não. O intervalo, o TVM está me dizendo que f de 6 menos f de 3 pode estar no intervalo de 6 até 12. Então essa afirmação é falsa. Eu consigo um exemplo de uma função de modo que essa diferença possa atingir o valor 12, por exemplo, tá? Mas não é garantido, então ela pode não estar correta. Pode ser que seja verdade. Pode ser que a f esteja naquele intervalo, mas o TVM está me dizendo, olha, pode ser que não, tá? Então, por isso que ela é falsa. f de 6 menos f de 3 vai pertencer ao intervalo 6, 12. Tá? Vamos ver uma das outras alternativas, por exemplo, para ver por que ela é verdadeira. Ela tem que ser verdadeira, né? Pega a letra, tá? Vamos fazer a letra C. As outras todas são iguais, é que a letra C ela é mais interessante, né? Eu vou olhar então para f de 7 menos f de 4 sobre 7 menos 4. E qual é o conjunto de valores que a f' de x assume no intervalo de 7 até 4? Vamos ver. De 7 até 4, vamos fazer com rosa aqui. Entre 4 e 7, os valores que a função atinge são quais? Olha, de 1 até 4. Tá bom? Eu vou escrever aqui em branco. 1 até 4, se o x está no intervalo 4, 7. Tá bom? Então, isso aqui me garante o quê? Que esse cara, ele é o f' de C. Quem são os possíveis valores de f' de C? É no máximo 4 e no mínimo 1. Tá? Então, você faz essa continha, vai dar... Aqui vai dar 3, né? Então, vai ficar 3 menor ou igual que f de 7 menos f de 4 menor ou igual que 12. Tá bom? Então, f de 7 menos f de 4... Esse valor não pode ser menos do que 3 e também não pode ser mais do que 12. Portanto, ele está no intervalo de 3 até 12. É algum número que não é maior do que 12 e não é menor do que 3. Então, ele está no intervalo de 3 até 12. Tá bom? As outras você faz de maneira totalmente análoga. Você verifica, faz essa mesma continha para todos os outros e vai vendo ali, por exemplo... No intervalo 1, 3. De 1, 3, a derivada varia entre 1 e 2. Então, o valor da função f de 3 menos f de 1 vai ser sobre 3 menos 1, que é 2. F de 3 menos f de 1 sobre 2 é no máximo 2 e no mínimo 1. Passa esse 2 que está no denominador multiplicando, vai dar de 2 até 4. E todos os outros você verifica da mesma maneira. Tá bom? Então, A, C... B, D e E são análogos ao item C acima. Tá bom? A gente não precisa se preocupar em escrever. A Lara tem uma pergunta interessante. Nessa questão, não veio à cabeça usar o TVM. Devia, né? Porque a gente meio que falou, ó, é uma questão de TVM. Aí o que você fez? Você construiu uma aproximação da f e viu em qual intervalo estava muito fora do esperado. Não sei se dava para fazer assim. Dá, Lara. O que você fez
no fundo você usou o TVM, tá? Reconstruir o gráfico da f a partir da f' é ver onde ela é crescente, onde ela é decrescente e tudo mais. E o fato da f' controlar o crescimento e decrescimento da f tem a ver com exatamente, é uma consequência do TVM, né? Tá bom? Então, você usou o TVM sim. Eu não sabia que usou. Agora, qual que é o problema? Você não vai ter muito controle, né? Por exemplo, com o desenho que a gente tem aí, no intervalo de 1 até 7, que é todos os pontos que aparecem então nesse intervalo, a f' é sempre positiva. Então você conclui que a tua função é crescente, mas o quanto crescente ela é justamente o valor da f' em cada ponto, ou em cada subintervalo, que vai te dizer isso. Então talvez você precisasse olhar para o f2' para tentar entender um pouco a concavidade e tudo mais, tá? Mas outra coisa que é importante, então você não consegue resolver o exercício com 100% de certeza dessa maneira. Mas você pode até chegar na resposta certa, que eu não sei se é o mais importante. Para efeito de aprovação no curso, certamente a nota é crucial, mas acertar por sorte não é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tá? Deixa eu ver outra coisa. O que você tentou fazer também levanta uma pergunta boa, né? Você vê que a gente está sempre falando f de 6 menos f de 3, f de 3 menos f de 1. Eu não consigo dizer exatamente o f de 6 aonde está. Por quê? Alguém parou para pensar nisso? É claro que você estava fazendo prova, você não quer ficar elucubrando coisas com o tempo, o relógio passando ali, com a taxa de variação do ponteiro das horas em relação dos minutos igual a 11π sobre 360, né? Mas é o seguinte, é isso, porque você não sabe o coeficiente linear da reta, mais ou menos. Tem a ver com isso, sim. O ponto todo é esse, é que a f' ela te dá a taxa de variação, ela mede velocidades. Ela não te dá o valor em cada ponto. Então, por exemplo, quantas funções existem que têm esse mesmo gráfico da f'? Infinitas, né? E a gente já sabe o quê? Que todas essas infinitas funções que quando eu derivo dá esse pão de açúcar com a urca ali que parece, né, o gráfico da f', todas elas são exatamente o mesmo gráfico com deslocamento vertical. Ou seja, qualquer que seja f, a diferença, qualquer que seja f que tem essa f' como derivada, a diferença entre f de 6 e f de 3 vai ser a mesma. A única diferença é a posição vertical desse intervalo no eixo y. A derivada mede diferenças e não valores absolutos. Tá bom? Então, se eu pegar uma função que tem isso como f' e somar uma constante, a f' é a mesma. O f de 6 menos f de 3 vai ser um intervalo que vai ter... ali a gente botou de 6 até 12, né? Então, a diferença entre o f de 6 e o f de 3 é um número entre 6 e 12, não importa qual seja a f. Porque as duas f's com essa mesma derivada, a diferença vai ser uma constante. Não vai haver dilatação no intervalo. É simplesmente uma translação no eixo y desse intervalo de imagem aí. Tá claro? Isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente sempre. Joia. A próxima é uma questão de verdadeiro ou falso, bem interessante, né? E você vê que ela é assim. Ela tem 6 afirmações, por isso que nem vocês tiraram notas parciais. Qualquer alternativa falsa que você marcar, ela desconta algum ponto. De modo que se o aluno marcasse todas, ele ganha 0 na questão. Tá bom? E se ele marcasse só errada, não fica com ponto negativo, não. Tá? É só... O mínimo da questão é 0. Então, assim, assinale as verdadeiras. Aí você marca todas e fala, pô, marquei todas as verdadeiras, né? Ganhei. Não, se você marcar as erradas junto, você é penalizado por isso. Senão a estratégia era boa, né?
Fala, bom, assinalários verdadeiras. Marca tudo. O computador vai ler que você marcou as certas. Marcou as certas? Marcou. Tá, ponto integral para você. Então, por isso que tem esse menos 25%. Porque a conta é feita de modo que se você marcar todas, você ganha, fica com zero. Tudo bem? Vamos tentar resolver então as questões, né? A letra A. Por que a letra A é falsa? Né? Olha, tem um exemplo bem bobo e tem um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Vamos fazer o bobo para começar, né? Vamos dar um exemplo de uma função que torna essa afirmação falsa. Me fala uma função que a segunda derivada vale zero em 2 pontos. Pera, eu tenho uma que vale zero em qualquer ponto, né? Que é essa aqui, ó. F de x igual a x mais b, tá? Bota com a diferente de zero, só para garantir. Garantir que a afirmação seja falsa. Tá, quem que é f de duas linhas de x? Se derivar duas vezes, na primeira dá a, que é constante, na segunda derivada é zero. Tá? Então, f tem duas soluções, né? Me fala dois valores de x que tornam essa equação nula. F' de x igual a zero, verdadeira. Bom, bota x igual a zero, f duas linhas é zero, bota x igual a 1, f duas linhas de 1 também é zero. Tá? Na verdade, tem duas soluções. Né? Tem infinitas soluções, mas quem tem infinitas soluções tem duas. Não está escrito ali, por exemplo, exatamente duas soluções. Né? E pergunta, f duas linhas de x tem duas soluções? F duas linhas de x igual a zero tem duas soluções? Essa função tem máximo e mínimo? Não, né? Uma função definida em toda a reta, que tem a segunda derivada zero em 2 pontos, na verdade infinitos, e que não tem máximo nem mínimo globais, ou nem local, né? Tá bom? Não tem máximo nem mínimo locais, ele pede locais ali. Tá? Aí você fala, você roubou e tal. Eu vou fazer um desenho de uma função que tem exatamente 2 pontos onde a segunda derivada é zero e que ela não tem nenhum ponto de máximo nem mínimo local. Tá? Pega uma coisa que é tipo um x ao cubo aqui, assim, ó. Tá? Ops, aqui está muito vertical, né? X ao cubo. E aí depois, daqui para frente, você emenda com uma outra cúbica. Igual ao x ao cubo, você translada ele uma unidade para cima, tá? Então, nesse ponto aqui, a derivada é zero, e aqui é um gráfico que tem 2 pontos de inflexão. Tá bom? Ou 3, né? Aqui tem um outro ponto de inflexão também. Mas aqui, esse cara aqui é importante. Bom, ela tem 3 raízes, vai. Se você quiser... Deixa eu ver se dá pra... não, aqui não vai ter jeito. Então, eu vou ter aqui, ó. Nesse ponto a derivada é zero, nesse ponto a segunda derivada é zero. E essa função não tem nem máximo nem mínimo local. Tá? Então, não precisa ser exatamente derivada nula em todos os pontos. A segunda derivada se anula aqui em 3 pontos e já deu ruim. Tá? Com exatamente 2 pontos, deixa eu ver se eu consigo pensar alguma coisa. É só você ter uma função que cresce ou decresce sempre e que tenha 2 pontos de inflexão, né? Pronto. Pensam assim, aqui ela continua de boca para... Você tem inversão de concavidade aqui, né? Emenda uma coisa tipo, sei lá, um x à quarta, se você quiser um menos x ao cubo aqui. E aqui você bota uma parábola que emenda bonitinho, tá? Isso dá para fazer. Você tem aqui um certo ponto A. Aqui o zero podia transladar esse gráfico para horizontal, né? Então eu vou ter aqui f duas linhas de x
é igual a 0, C e somente C, x igual a 0 ou x igual a A. Então ela tem dois pontos onde a segunda derivada é 0 e ela não tem nenhum ponto de máximo nem mínimo global, tá? Como é que você pode fazer? Emenda o x ao cubo com uma parábola aqui, de boca para cima, tá? Então você escreve f de x, como é que ela é? Uma coisa desse tipo, né? Bom, eu vou deixar um pouco como exercício isso, mas ela é, por exemplo, menos x3 para x menor ou igual. Bota aquele a igual a 1, tá? E aqui você bota alguma parábola de boca para cima, por exemplo. Você consegue construir essa f aqui, tá? Então, contínua com derivada até segunda ordem. Você pode até fazer de classe C2, né? Segunda derivada contínua, se quiser. Como é que você faz isso? Você vai querer que esse A seja um número real positivo, né? Para ela ficar de boca para cima. Do 1 para frente. Então o que você vai fazer? Deixa eu botar 1 aqui para não confundir com o coeficiente da parábola. Tá bom? Então o que você vai fazer? Para ela ser contínua, eu tenho que descobrir A, B e C, né? Então há um problema de álgebra linear aqui. Eu tenho 3 variáveis para descobrir. Eu quero que essa função seja contínua. Então o que eu tenho? Pela direita, pela esquerda, quando x tende para 1, né? Se eu quiser que ela seja contínua, o x tendendo a 1 pela esquerda da f tem que ser igual ao x tendendo a 1 pela direita. Quando x tende a 1 pela esquerda, isso aqui é menos 1, porque a função se comporta como menos x ao cubo. E pela direita, isso vai ser o da parábola. Então vai ser a mais b mais c. Tudo bem? Que mais? Eu quero que ela seja derivável em todos os pontos. Então, para ela ser derivável em todos os pontos, e com derivada contínua, porque eu quero que a segunda derivada exista, então a f' tem que ser contínua para f duas linhas poder existir, eu vou querer que o limite, quando x tende para 1 pela esquerda da f' de x, seja igual ao limite quando x tende a 1 pela direita da f' de x. Tá? Isso aqui é quanto? Quando x tende para 1, a f' é menos 3x², né? Quando x tende para 1, isso é menos 3. Desse lado, a f' é quanto? 2ax mais b. Quando x tende para 1, isso é 2a mais b. Tá bom? Então eu tenho duas equações. A mais b mais c igual a menos 1 e 2a mais b igual a menos 3. Qual que é a terceira equação? Eu vou querer que nesse ponto eu tenha uma inflexão. Né? Então a concavidade vai ter que mudar. Talvez eu não consiga com... eu não vou conseguir com uma função de grau 2 aqui, hein? O que eu tenho que fazer? Talvez eu precise aumentar o grau aqui. Boto um outro cara de grau 3, tá? A função de grau 3 aqui, então isso aqui não vai funcionar, né? Bota um ax3 mais bx2 mais cx mais d e pede isto, né? No valor no 1. A primeira derivada vai ser 3a mais 2b mais c igual a 0. Aí você pede para a segunda derivada, que a segunda derivada tenda para 0 aqui. Bom, tem umas contas para fazer, você entendeu o objetivo. É grudar duas funções de modo que você tenha um outro ponto de inflexão aqui, portanto a segunda derivada vai ser 0. Não sei se você vai conseguir com esse polinômio específico, talvez não dê no x igual a 1, ou você vai... Na verdade vai dar, sim. Aí você vai construir um sisteminha de equações e encontrar os coeficientes da cúbica que vai deixar você emendar isso de modo que aqui tenha um ponto de inflexão. Tá bom? Então, é possível encontrar, sim, uma função com exatamente duas soluções
f duas linhas de x igual a zero exatamente em dois únicos pontos, de modo que ela não tenha nenhum máximo nem um mínimo local sequer. Então essa afirmação é falsa. Não era para marcar. A letra B. A letra B é verdadeira, né? A gente está olhando ali que ela vale 50%. Então, sim. Então você sabe de começo que x, você tem uma função f qualquer, onde x vezes ln de x é menor do que f de x, menor ou igual que zero. E ele quer saber o limite do produto da f com seno de 1 sobre f. Bom, seno de alguma coisa multiplicada por outra dando zero, como o seno é limitado, se eu provar que o limite da f é zero, eu vou ter uma que tende para zero vezes uma limitada, né? Confronto dá zero. Então vamos tentar ver que o limite da f é zero. E como é que eu faço para ver que o limite da f é zero? Se ela está presa entre duas funções, pelo confronto eu vou tentar ver esses dois limites da ponta, né? Quanto vale o limite quando x tende para zero? Aqui pela direita, né? Porque o ln só está definido para x positivo. Quanto que é esse limite? É um zero vezes um menos infinito, é uma indeterminação, tá? Então vamos tentar escrever isso de outro jeito, transformando num quociente, para tentar aplicar o L'Hopital, por exemplo, tá? E agora eu vou ter aqui sim um menos infinito sobre mais infinito. Eu posso tentar com o L'Hopital. Esse igual eu não teria em princípio, tá? Mas eu vou fazer, vamos ver se dá certo. Vai dar. Então, por L'Hopital, isso aqui, se existir, vai ser igual a esse limite. Deriva em cima, deriva embaixo. E esse aqui fica um x no numerador, né? Menos x e esse limite é zero. Então, como esse limite existe, esse existe é igual. Então, esse da ponta tende para zero. Esse dessa outra ponta é constante igual a zero, então também tende para zero. Portanto, pelo teorema do confronto, o que a gente diz? Que o limite da f é zero. Tá? Então vamos escrever isso. Limite da, quando x tende a zero pela direita de f de x é igual a zero. Logo, limite quando x tende para zero pela direita de f de x vezes seno de 1 sobre f de x, o que eu posso dizer? Esse cara aqui é limitado. Esse cara aqui, a gente acabou de fazer a conta ali em cima e viu que vai para zero. Portanto, limitado vezes 1 que vai para zero, o limite é zero. Então essa afirmação é verdadeira, era para ser marcada. Letra C. Se você tem, esse estava na lista, tá? É um exercício da lista alguma. Não sei se ele saiu da lista, mas ele já foi da lista. Se você tem uma função que tem segunda derivada em todos os pontos da reta, e você sabe que a primeira e a segunda derivada são positivas, é verdade que ela vai para o infinito? Sim, né? O que quer dizer que f duas linhas de x é positivo? Que o gráfico tem concavidade para cima sempre. Tá? Isso quer dizer o quê? Que f de x vai estar sempre acima da reta tangente em qualquer ponto x0, né? Pega um ponto x0, desenha a reta tangente. O que quer dizer que a segunda derivada em cada ponto é positiva? Que em cada ponto x0 eu vou ter um intervalo onde o gráfico da f está acima da reta tangente. A definição de concavidade. Estar acima da reta tangente é concavidade para cima. Bom, isso me diz uma coisa. O gráfico está acima da reta tangente. Agora, então guarda essa informação. Qual outra informação que a gente tem? Segunda informação, a f'
é positiva em todo ponto. O que isso quer dizer? Que o coeficiente angular da reta tangente é positivo em todos os pontos. Ou seja, a reta tangente ela é uma função crescente em todo ponto. E como é uma reta, que é estreitamente crescente, quanto que é o limite quando x tende para mais infinito da reta tangente em cada ponto x0? Mais infinito, né? Se eu não tivesse a derivada primeira positiva, eu teria uma reta tangente decrescente e esse limite seria menos infinito. E aí não me ajuda, né? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho que a f é maior do que uma coisa que tende para mais infinito. Então, juntando essas duas informações, se ela é maior do que uma coisa que tende para mais infinito, isso implica para mim que o limite, quando x tende para mais infinito, da f de x... Bom, vamos escrever assim, né? Se a f é maior do que a t, o limite da f é maior ou igual que o limite da t. E pronto. Bom, maior ou igual a mais infinito não tem ninguém que não seja o próprio infinito, né? Então isso marca essa afirmação como verdadeira também. Tá claro? Aqui acho que vale um comentário. Se eu trocar ou se eu desperdiçar ou jogar fora qualquer uma dessas hipóteses, essa afirmação fica falsa na hora, né? Você consegue um exemplo de uma função de boca para cima, decrescente, que não vai para infinito? Moleza, né? Pega 1 sobre x. 1 sobre x tem a segunda derivada positiva. Tem boca para cima o tempo todo. A primeira derivada é negativa, ela não vai para infinito. Se a primeira derivada é positiva e a segunda é negativa, você tem um exemplo de uma que não vá para infinito? Vou trocar o sinal aqui, né? Essa aqui tem segunda derivada negativa, boca para baixo. Primeira derivada positiva, ela é estritamente crescente e ela não vai para infinito, tá? Essa aqui você pode pensar que é menos 1 sobre x e a outra 1 sobre x. Tá? Então, as duas condições são necessárias para garantir a validade desse teorema. Agora, e aqui estão exemplos. A primeira, eu desperdiço o fato da f' ser positiva, e na segunda eu ignoro o fato da f duas linhas ser positiva. Contra-exemplo. Agora, vale a volta? Se o limite da função é mais infinito, é verdade que a primeira derivada tem que ser positiva e a segunda positiva? Não, né? Você tem um exemplo de uma função que tende para infinito, mas que bom, para tender para infinito, ela não precisa ser crescente sempre, mas um pouquinho, de vez em quando ela precisa crescer, né? Então eu vou pegar um exemplo de uma função que tem a primeira derivada positiva, a segunda derivada negativa, tipo essa amarela, mas que vai para o infinito, tá? O exemplo que você conhece é o log. Tá? O ln de x é uma função que a primeira derivada, 1 sobre x, é positiva, a segunda derivada, menos 1 sobre x² é negativa e ela tende para infinito. Tá? Então não vale a volta. Toda função que vai para infinito tem primeira e segunda derivadas positivas? Não. Exemplo, ln de x. Se a primeira e a segunda derivada são positivas, ela vai para infinito? Vai. Está aqui uma demonstração. Se uma for positiva e outra negativa, vai para infinito? Não. Tem contra-exemplo que é o branquinho e o amarelo, um para cada caso aí. Tá bom? Vamos ver a letra D. A letra D está falando assim, que se você tem uma função qualquer que é positiva num ponto e negativa no outro, é verdade que ela tem que valer zero? Não, né?
Exemplo fácil. Agora, o que vai acontecer, né? Você é proibido de tentar procurar contra-exemplo entre funções contínuas. Por quê? Se a função é contínua e é negativa num ponto e positiva no outro, ela tem que passar pelo zero. Agora, se ela for descontínua, não, né? Pega essa função com bolinha aberta aqui, bolinha fechada aqui, ou se você quiser. Ela está definida em todo o intervalo. Ela é positiva nesse ponto B, negativa nesse ponto A. Isso quer dizer que o produto é negativo, né? Tem sinais trocados. Ela é positiva num ponto, negativa no outro e nunca vale zero. Tá bom? Então essa afirmação é falsa. E por fim, a letra E, acho que vai caber aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ah, tem a F ainda, né? Peraí, pulei alguma então. Essa não era D, essa era E, desculpa. Vamos lá, letra E. A letra D, vamos tentar fazer aqui no cantinho, tá? Então, a letra D é o seguinte, você tem dois polinômios e o de baixo é maior do que 1. É verdade que uma função racional sempre tem que ter assíntota vertical? Não, né? Vocês conseguem pensar num exemplo? Pega f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá? Essa é uma função que não está definida no ponto x igual a 1, mas ela não tem uma assíntota vertical, né? O limite dela no infinito não é... O limite dela no ponto x igual a 1 não é mais infinito nem menos infinito. Nem pela direita nem pela esquerda. Tá bom? Então isso aqui dá um contra-exemplo para a função. Deixa eu escrever um falso aqui para você não confundir com o x. Tudo bem? Basta, por exemplo, que P e Q tenham uma raiz comum naquele ponto P, que já era. Então essa afirmação é falsa. Nem sempre uma função racional precisa ter assíntotas verticais. Finalmente, o f, o e a gente já fez ali em cima, o f para fechar é se você tem duas funções deriváveis, tais que f é menor ou igual que g, é verdade que a derivada também preserva essa igualdade? Não, né? Pega f de x, ou seja, você não pode derivar membro a membro uma desigualdade, né? Pega f de x constante igual a zero e g de x igual a 1 sobre x, tá? Claramente, estou pensando ali x positivo, tá bom? É isso, né, que está no enunciado, a letra f no zero mais infinito. Tá, f de x é menor ou igual que g de x. Agora, quem são as derivadas, né? Quem que é f' de x? Derivada da função constante igual a zero é zero. Quem que é g' de x? É menos 1 sobre x quadrado, né? Sendo menos 1 sobre x quadrado, eu vou ter que o g' negativo, eu vou ter que o g' é menor ou igual que o f'. Tá? Então, tá aqui um exemplo onde a desigualdade não é que não vale, ela inverte sempre, na verdade. Tá bom? Então essa aqui também é, mas eu consigo escrever um falso aqui pequenininho. Falsa. Então as únicas alternativas verdadeiras nessa ordem que está aí são B e C. Eram essas duas que você devia marcar unicamente para ter pontuação integral na questão. Obrigado, Fábio. Eu percebi ali. Isabela, aquela T índice x0 sempre significa isso na notação? Não. Tá? A gente combinou agora. Eu gosto de botar, por razões
O Henrico, seu amigo que está fazendo o cálculo do IME, lá, o cálculo integral comigo, ele vai saber por que eu gosto de botar esse x0 aí embaixo. É o ponto de tangência. Tá? Então, T índice x0 é a reta tangente ao gráfico da f no ponto x0. Eu gosto de usar essa notação, mas... pergunta para ele. Eu gosto de usar essa notação, mas ela não é uniforme. Tanto que nos exercícios da lista não aparece assim, porque nem todo professor usa isso. Né? Então a gente escreve a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Eu escrevo assim que já está entendido que a tangente ao gráfico da f no ponto x0. Tá bom? Só para a gente economizar tempo. Uma anotação boa serve para isso, para você dar o recado sem precisar explicar muito. E essa é uma anotação boa. Né? Com 2 letras eu resumo a frase reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Muito bem, acho que depois dessa ainda sobrou fazer o gráfico, né? Vamos tentar fazer isso agora, deixa eu ver, a gente tem 10 minutos, dá tempo. Cadê minha caneta? Vamos lá. Bom, eu vou fazer mais do que o exercício está pedindo ali. Vou fazer o nosso roteirinho de sempre, tá? O primeiro passo, deixa eu ver, tem um comentário aqui. Usar muito português para justificar matemática é errado? Não, Ivan. O que é errado é você usar muito português de maneira imprecisa para justificar uma matemática mal feita. Tá? O resto, assim, a linguagem ela tem que ser precisa o suficiente para não deixar margem para entendimentos imprecisos. Isso pode ser em português, inglês, alemão, finlandês ou até mesmo em grego, se você quiser. Tá? A linguagem ela tem que ser precisa. Isso acho que é bom não só em matemática, né? Se você pegar uma lei bem escrita, ela não dá margem para interpretações escusas. Então é preciso ter um bom domínio da língua portuguesa ou do idioma que você está falando para dizer precisamente o que você quer. Agora, às vezes, e infelizmente, é conveniente que as coisas sejam ditas de maneira imprecisa, né? A gente tenta evitar isso ao máximo. E às vezes uma dificuldade da matemática é que para você ser bem preciso, você precisa estudar bastante, porque casos que você não previu podem acontecer e a frase que você escreveu em português não exclui esses casos. Então por isso que a gente começa o teorema pondo hipóteses. Seja f uma função contínua no intervalo fechado e derivável no interior. Isso está excluindo todos os casos que não estão nessas condições. Então o teorema vai valer para as f's que atendem esses requisitos. Se eu jogo essa frase fora, eu posso construir contra-exemplos como a gente fez quando estudou o TVM, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Gráfico da f. Tá? Primeiro passo, quase todo mundo fez isso. Domínio da f, nesse caso está dado ali já, é o conjunto dos números reais, exceto a origem. Não posso calcular isso no x igual a 0. Para estudar o crescimento e o decrescimento, eu vou ter que olhar para f' de x. Tá? E f' de x nesse caso vai ser deriva copia mais copia deriva, né? E aí a derivada aqui vai ter uma regrinha da cadeia. E elevado a 2 sobre x vezes a derivada do que está lá dentro, que é menos 2 sobre x ao quadrado. Arrumando a casa aqui, você vai ter uma coisa do tipo x menos 2 sobre x, né? Vamos por assim. Vezes e a menos 2 sobre x. É a 2 sobre x, não tenho menos aqui. Tá? Então o que você precisa fazer é analisar o sinal dessa expressão. Tá? Deixa eu ver se eu não errei nada. Não, né? Tá. Então é fazer aquela tabelinha, o varalzinho com sinais e tudo bem.
né? O x pode ser negativo, não pode ser zero, e eu vejo que ali no 2 tem alguma coisa acontecendo, né? Tem uma troca de sinal aqui, então eu vou ter... Deixa eu passar mais um risco aqui para ficar bom. Eu vou ter aqui a f', e vou ter a f, né? Quando o x é negativo, numerador e denominador... Esse cara aqui é sempre maior que zero, tá? Você não precisa se preocupar. Uma exponencial. Então, numerador e denominador são negativos, a f' é positiva, portanto a f é crescente. Entre 0 e 2, denominador positivo, numerador negativo, decrescente. E aqui ela é positiva, estritamente crescente. Tá? Então, isso mostra para mim, algumas pessoas cometeram um erro aqui, tá? 2 está no domínio, é um ponto de mínimo local. O 0 não é ponto de máximo local, tá? Ele não está no domínio. Então é só isso que a gente tem. Quanto que vale a função nesse ponto? F calculado em 2 vai valer 2e. A gente guarda esse valor, vai ajudar a gente a esboçar o gráfico. Tá? Então cresce, decresce, cresce. Concavidade, você vai precisar da segunda derivada. E a segunda derivada tem umas contas para serem feitas, mas se não me engano ela é uma coisa do tipo 4e² sobre x. É só derivar essa expressão com a regra do produto, fatorar o que puder. E acho que aqui aparece um x ao cubo embaixo. Exatamente, né? Era isso. E aí a gente tem que estudar o sinal desse cara. Como é que fica o sinal na tabelinha? O numerador é sempre positivo, o denominador é que vai mandar. X ao cubo troca de sinal no zero, tá? E aí teve um outro probleminha em algumas soluções também. F duas linhas é negativa antes do zero, portanto tem boca para baixo, concavidade para baixo. Depois do zero é positiva, boca para cima. Zero é um ponto de inflexão? Não. Por quê? Porque ele não está no domínio. Tá? Ao que algumas pessoas fizeram alguma confusão, né? Ah, concavidade, então a segunda derivada é zero. A gente viu exemplo na lista que você tinha um ponto de inflexão onde a segunda derivada não era zero. Na verdade, a segunda derivada não existia naquele ponto. A função estava definida, mas a segunda derivada não existe. Acho que foi o último gráfico que a gente fez numa dessas sessões de exercícios aqui. Tá? E reciprocamente, então, a segunda derivada ser zero não garante que é ponto de inflexão, e ser um ponto de inflexão não garante que a segunda derivada é zero. Essa última, ser ponto de inflexão implica que a segunda derivada é zero, só é verdade quando a função tem segunda derivada contínua. Tá? Contínua numa vizinhança daquele ponto, pelo menos. Então a gente tem isso, boca para baixo, boca para cima. Assíntotas. Tá? Alguma coisa que é importante, as pessoas fizeram isso em várias ordens diferentes, né? Bom, primeira coisa que você precisa olhar, e aqui teve um problema também, tá? Limite quando x tende para mais infinito da f, o que que é? X elevado a e² sobre x. Esse cara aqui, quando x vai para infinito, esse cara aqui tende para zero, né? Tá bom? Se ele tende para zero, e elevado a uma coisa que tende para zero tende para 1. E esse cara aqui tende para quanto? Tende para mais infinito, né? Então vai ficar uma coisa que tende para 1 vezes uma coisa que tende para mais infinito. Então o limite no infinito é mais infinito. Isso diz que pode ter uma assíntota no infinito oblíqua. Se esse limite desse zero, eu diria que no infinito ele tem uma assíntota horizontal, né? Ela se aproxima do eixo x. Quando x tende para menos infinito, eu vou fazer aqui em amarelo. Quando x tende para menos infinito, esse cara aqui vai para menos infinito. E aqui continua dando certo, né? No menos infinito esse cara vai para zero. Esse cara aqui tende para 1. Então uma coisa que tende para menos infinito vezes uma que tende para 1 vai para menos infinito. Tá? Então ela deve ter assíntotas no mais infinito e no menos infinito. E
Não precisa ser a mesma, tá? Algumas pessoas calcularam só no mais infinito. Então vamos lá. Eu vou fazer no mais infinito para começar. Quem que é o A? É o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Isso é quanto? É o limite, cancela o x ali, né? Fica tranquilo. Limite quando x tende para mais infinito de e a 2 sobre x. E aí é exatamente aquele segundo fator do limite ali, a gente viu que isso tende para 1. Tá? Então o limite, o coeficiente angular existe. Preciso ver se o linear vai existir também, né? Quem que era o b? O b é o limite quando x tende para mais infinito de quem? De f de x menos ax, né? E o a aqui é 1, tá bom? Importante que esse 1 é esse cara aqui. Então isso vai dar o quê? O limite, quando x tende para mais infinito, de e a 2 sobre x menos x. Tem um x aqui multiplicando, né? F de x vezes isso. Isso aqui eu posso escrever assim, né? Eu vou pôr o x em evidência, tá bom? Vai ficar e a 2 sobre x menos 1. Tudo isso dividido por 1 sobre x. O que acontece quando x vai para infinito? O denominador tende para zero, o numerador também. Algumas pessoas aplicaram o L'Hopital direto aqui, deriva em cima, deriva embaixo. Concluí que esse limite era 2, aqui é um 2, tá? É um 2, tá feio esse 2. Deixa eu arrumar. Às vezes minha mão adormece aqui e começa a ficar com a letra feia. Vamos lá, fazer um 2 bonitinho aqui. Tá bom? Então faz com o L'Hopital, esse limite dá 2. A outra opção, que na verdade ajuda muito, se você chama u de 2 sobre x, tá? O que acontece? X tender para mais infinito garante que o u tende para zero pela direita. E aí você pode fazer uma mudança de variável aqui, e aí vai ficar o quê? O limite, quando u tende para zero pela direita, de quem? E elevado a u menos 1. Aí aqui fica 1 sobre x, é a mesma coisa que u sobre 2, né? Então vai ter um 2 aqui na frente, que é o denominador, dá isso. E esse cara dá um 0 sobre 0 que ou você aplica L'Hopital, o 2 sai fora, ou aplica L'Hopital aqui e conclui que isso aqui é 1, ou lembra que isso aqui nada mais é, né? Eu vou pôr aqui que é 1, portanto 2, tá? Ou como que eu pensei nisso, né? Pela definição, o que é, se você pega, vamos chamar f não, vamos chamar de g de x, e elevado a x, quem que é pela definição, o que é o g' de zero? É o limite, quando x tende para zero, de g de x menos g de zero, sobre x menos zero. Tá? E por definição, quem que é g' de zero? Derivada exponencial ela própria, no zero isso equivale a 1. Tá? Então você podia olhar direto isso como o limite da definição da derivada da exponencial, limite exponencial fundamental, como algumas pessoas chamam, ou aplica o L'Hopital aqui. Tá? E aí isso é bacana, porque a gente fez no mais infinito, eu teria que fazer no menos infinito. Tá? Quem escreveu, por exemplo, analogamente, e foi, eu dei o ponto. Agora quem só calculou no mais infinito e não mencionou esses cálculos, aí eu descontei, tá? Então vamos lá, menos infinito, aqui vai tender para menos infinito, e o que acontece? Quando x tende para menos infinito, o u vai tender para zero pela esquerda, e aqui continua sendo o mesmo argumento, porque se esse limite existe, os dois laterais existem e são iguais a ele, tá? Vou só fazer um menos horizontal aqui que merece, né? Tá. Então pronto, a gente tem que assíntota a gente tem
y igual a o a é 1 e o b é 2, x mais 2, em mais infinito e em menos infinito. Calhou de ser a mesma assíntota dos dois lados. Então fizemos assíntotas e o item D é o esboço do gráfico da f. Tá? Uma coisa que é importante a gente calcular, que muitas pessoas fizeram, na verdade todo mundo fez, é o fato de você ter o zero fora do domínio. Você precisa calcular então os limites pertinentes, né? Então esse é um outro item aqui. E aqui muita gente errou uma coisa estranha, né? Eu preciso calcular o limite quando x tende para zero pela direita da f. Tá? Esse aqui é tranquilo, né? Quando x tende para zero, esse cara vai para zero e esse aqui. Quando x tende para zero pela direita, isso aqui vai para mais infinito. E, portanto, eu vou ter um zero vezes infinito, tá? Exponencial de uma coisa que tende para mais infinito é mais infinito. Então, o que eu faço? Eu pego e transformo isso num quociente e vou de L'Hopital. E a 2 sobre x dividido por 1 sobre x. Agora, do jeito que está aqui, isso é infinito sobre infinito, mais infinito sobre mais infinito, para ser bem preciso. E aí vamos de L'Hopital, né? Limite, quando x tende para zero pela direita, a derivada do de cima vai ser o quê? Menos 2 sobre x ao quadrado vezes e a 2 sobre x, e embaixo eu vou ter um menos 1 sobre x quadrado. Tá? Tudo cancela, sobra quando x vai para zero pela direita. Esse cara aqui vai para mais infinito, tá bom? Aqui fica positivo, o x cancela, então isso é mais infinito. Ok? Legal. A outra parte é o problema que muita gente se empolgou, né? E usou o L'Hopital aqui, não pode. Quando x tende para zero pela esquerda, o que eu tenho? 2 sobre x. Vamos analisar cada pedacinho, né? Quando x tende a zero pela esquerda, esse cara vai para zero. E esse cara aqui? Vamos olhar com cuidado. Quando x tende para zero pela esquerda, isso aqui tende para quanto? Para menos infinito, tá? Então, esse carinha aqui, eu vou escrever que ele tende para menos infinito. E a exponencial de uma coisa que tende para menos infinito tende para quanto? Lembra do gráfico da exponencial. Vou fazer ele aqui no cantinho. No menos infinito ela tende para zero. Tá bom? Então, as duas parcelas tendem para zero, portanto esse limite aqui é zero. Direto. Tá? Não pode usar o L'Hopital. Por que eu não posso usar o L'Hopital? Porque eu não tenho uma indeterminação. Se um monte de gente aplicou o L'Hopital aqui, fez alguma coisa e deu zero. Tá? Isso foi descontado também. A regra de L'Hopital não se aplica nesse caso e você usou. Lembra que eu falei, L'Hopital é bom? É. Mas grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, você só pode usar ele na hora certa. Tá? Então ela tende para zero pela esquerda e não é por causa do L'Hopital. Com isso, a gente consegue fazer o esboço, né? O item D. O esboço da função do gráfico vai ser uma coisa... Vamos ver se a gente consegue fazer ele adequadamente aqui. Tá? Por caso eu mostro no Desmos para vocês. Você tem a assíntota, que é o x mais 2. Tá, como é que é? Para x negativo ela é crescente, ela tende para zero, mas nunca é zero pela esquerda. Ela é crescente e se aproxima dessa assíntota, tá? E vem crescendo de boca para baixo. E aqui algumas pessoas até analisaram que o limite da derivada é zero, então dá até para fazer uma coisa um pouquinho melhor aqui, né? Ela tende a chegar horizontalmente aqui, e depois se aproxima dessa reta. Tá bom? Estritamente crescente, sempre de boca para baixo.
Que mais que acontece? No zero pela direita, ela vindo infinito, tem um ponto de mínimo aqui no x igual a 2. No ponto x igual a 2 ela vale 2e, só um pouquinho menos de 6, tá? Vai ficar fora de escala aqui. Vamos tentar melhorar tudo isso. Tirar essa assíntota, vou fazer um pouquinho mais para baixo. Tentar fazer caber o... Ali é o 2, né? Então a gente viu que ela tinha um comportamento assintótico chegando no zero, a linha aberta aqui no zero. No ponto x igual a 2, ela tinha um ponto de mínimo aqui. Ela vinha lá do mais infinito, decrescendo de boca para cima, tá? Para x maior que zero, ela tem sempre boca para cima. Assume esse valor mínimo aqui, e lá no infinito ela se aproxima crescente, mas se aproximando da assíntota x mais 2, tá bom? Então essa era a cara do gráfico da função, que não ficou muito bonitinho, mas é uma coisa assim. Então esse era o gráfico que era o item D. Dúvida? Passamos já uns 10 minutos, né? Fala, Ivan. Ou escreve. Escolhe. Tá, eu vou tentar colocar no Desmos para vocês, para a gente ver o gráfico dessa função direitinho. Deixa eu ver o comentário. Na hora que você achou duas concavidades, bom, eu não lembro exatamente da tua solução, né? Mas a gente pode... Fala aqui e a gente vê o que aconteceu. Tentou achar uma inflexão. Então, ela não tem pontos de inflexão, né? O que é um ponto de inflexão? É um ponto onde ela troca... É um ponto do domínio onde ela troca de concavidade. Ela troca de concavidade? Troca. Mas existe algum ponto do domínio? Não. O ponto onde ela trocaria de concavidade é no zero e o zero está fora do domínio, né? Como assim duas curvas diferentes? O gráfico tem dois pedaços. Eu sou obrigado a tirar o lápis do papel para fazer esse gráfico, porque a função não está definida no x igual a zero. Né? Então ela tem dois pedaços. Então, tipo, professor, Fala. eu achei que tinha duas concavidades. Daí, O que você quer dizer com duas concavidades? Pelo teste da derivada, né? Não, mas sim, mas o que você quer dizer com duas concavidades? Isso que não é claro para mim. Duas Porque concavidades diferentes, é isso? Isso, concavidades diferentes, isso. Tá bom. Aham. Daí eu falei, para ele ter concavidades diferentes, ele tem que ter pelo menos um ponto de inflexão. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade? Um ponto de inflexão é um ponto do domínio onde a concavidade troca. Essa curva não tem nenhum ponto do domínio onde a concavidade é trocada, não é? Então, daí eu não achei um ponto de inflexão. Daí eu meio que concluí que seriam duas curvas diferentes. O que você quer dizer com duas curvas diferentes? É isso que eu não entendo. Então eu errei, porque eu... O que é duas curvas diferentes? Me fala, eu não lembro exatamente da sua solução. Não, é que eu tipo, são duas curvas que não são contínuas. Foi o que eu quis falar, mas eu acho que não falei direito. Não faz muito sentido, né? Vocês estão vendo aí no Desmos? Então, o que eu quis designar foi que existia essa curva aqui de baixo e essa curva aqui de cima, que são, na minha cabeça, entre aspas, diferentes, entendeu? Não, elas são partes do gráfico da mesma função. A f de x é tudo isso, é tudo que está em vermelho. Até o zero ela se comporta daquela maneira, no zero ela não está definida, e ela vem lá do menos infinito decrescendo e depois volta a crescer. Do jeito que está aí. Entendi. Então eu acho que eu errei. Eu acho que não. Mas eu não lembro de ter visto a tua prova ainda. Eu acho que você não errou, não. Se você fez esse desenho, acertou.
é a mesma função, só que ela é definida, ela tem um buraco no domínio e nesse buraco ela não está definida, ou seja, ela nunca cruza o eixo y. Né? Então talvez eu tenha me expressado mal. Não Eu sei. acho que você se expressou mal, só. Isso aqui não é o gráfico de duas funções, é o gráfico de uma única função. Né? Vou puxar aqui de volta. F de x é isso, vermelhinho. Ela tem dois pedaços, por quê? Porque ela não está definida num intervalo inteiro, né? Ela tem um pontinho que eu pincei ali, que é justamente o zero. Né? Se você olhar, o computador ele não faz isso direito, né? Mas era para estar a bolinha aberta aqui. Tá bom? E lá no infinito ela não tem valor, né? Tá bom? Então ficou bem parecido com o que a gente fez ali no nosso esboço e é isso. Tá bom? Deixa eu só concluir. A gente está na hora de parar já, passou um pouco, na verdade. A semana que vem é a semana de provas de vocês, tá? A gente não vai ter aulas de cálculo. Nós voltamos no dia 6 de julho e vamos tentar seguir com aquele cronograma que eu falei. 3 semanas de aula em julho, prova na última semana e subs e recs no retorno após as férias. Tá? Isso deve acontecer no primeira, segunda semana de setembro. Bom? Vamos encerrando por aqui então, gente. Agradeço vocês, participações e parabéns pelo bom desempenho geral na prova. Bom fim de semana para vocês e até então segunda-feira, dia 6 de julho, tá? Fiquem bem, cuidem-se e aproveitem. Tchau, tchau.